Vamos prosseguir nas notícias aqui, meu amigo, Vamos que lá. tem outras. Indígenas denunciam Bolsonaro e vão ao Supremo Tribunal Federal pedir proteção ao povo Yanomami. Indígenas da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil entregaram nesta quinta-feira uma petição ao Supremo Tribunal Federal. Eles pedem proteção ao povo Yanomami, que vem sofrendo ataques de garimpeiros em Roraima. O grupo também pediu uma resposta do governo de Jair Bolsonaro sobre a proteção para essa população. Vocês são violentos, seus filhos são violentos. Bolsonaro busque seus filhos garimpeiros e os leve de volta, diz o texto. A associação, a ABIP, acusa o governo de conivência com os crimes cometidos pelo garimpo e em território indígena, o que provocou uma nova onda de migração de garimpeiros para os locais de extinção de minerais. Antes de eu pedir a sua observação, eu vou colocar aqui o vídeo daquele delegado, o delegado Alexandre Saraiva, que cuidava dessa situação lá no norte do país, que inclusive foi afastado pelo Bolsonaro do caso lá do Salles. Você lembra lá do maior apreensão de madeira. E ele falou isso, hoje ele falou isso. Vamos ouvir. Amigos, aqui é o delegado Alexandre Saraiva, selva para quem é de selva. Estou aqui para falar sobre o Twitter do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, da data de ontem, no qual ele diz que os garimpeiros são tão vítimas contra os indígenas, mas quem transmite doença para os indígenas são os garimpeiros. Quem invade a área dos indígenas são os garimpeiros. Quem estupra jovens Yanomami, jovens indígenas, são os garimpeiros. Então, como assim os garimpeiros também são vítimas? O garimpo em terra indígena é crime. Então, isso é apologia ao crime. É apologia ao crime. Um presidente da FUNAI não pode fazer isso. Isso é um fato inédito. Tanto quanto foi inédito um ministro do Meio Ambiente defender madeireiros. Eu fico me perguntando o que mais falta para acabar com a Amazônia. Porque os dois maiores problemas da Amazônia são desmatamento ilegal, exploração da madeira e garimpo. Por quê? Porque o garimpo polui os nossos rios com mercúrio, contamina a nossa fauna, contamina indiretamente os nossos indígenas com mercúrio. Se ele quer fazer alguma coisa pelos indígenas, se ele quer fazer alguma coisa para preservar a Amazônia, por que ele não coleta amostras de água, amostras de peixes e manda para um laboratório? Tem lá em Manaus um laboratório na Superintendência da Polícia Federal em Manaus, que foi adquirido na minha administração, naquela unidade, que faz essa análise e vai ver um índice elevadíssimo de mercúrio na água e no pescado. Então, os garimpeiros não geram riqueza, eles geram pobreza e geram desgraça, geram morte, geram estupro. Eles não geram nada de bom, são criminosos. E é preciso que esse governo, pelo menos, pare de fazer apologia ao crime. Um Estado de Direito, a principal característica de um Estado de Direito é cumprir as leis que o próprio Estado editou. E é isso que a gente tem o direito, como cidadão, de esperar que o governo faça. Meu amigo José Fernandes. Perfeito, perfeito. Olha, e tem uma coisa interessante, tá? É que o delegado Saraiva, ele não é de esquerda. O delegado Saraiva, ele tem posições políticas de direita. Inclusive, ele, no começo do governo Bolsonaro, ele ocupou ali uma chefia, ele tinha ali a confiança do presidente da República. Só que ele é um cara sério, um cara que estava agindo dentro da sua circunscrição, fazendo aquilo que a lei determina. E ele foi justamente torpedeado, ele foi justamente sabotado porque ele estava cumprindo a lei. Então, esse depoimento dele é um depoimento de muita relevância, muita credibilidade, porque nós estamos vendo depoimento de alguém que é desse campo de entendimento ideológico, mas está vendo a corrupção moral, a corrupção ética, a corrupção que está destruindo a nossa fauna, a nossa flora e seres humanos, nossos irmãos indígenas. Então, que esse papo dele aí, isso seja repercutido mais ainda. Mas aqui nós estamos numa situação complicada aqui no Brasil, porque os grandes veículos de comunicação
eles não desgastam a figura do Bolsonaro. Tem bolsonarista que acha que a Rede Globo é contra Bolsonaro. Essa história que você mostrou da Michelle hoje era uma situação para aparecer em rede nacional de jornalismo. Por quê? Porque a primeira-dama, esse tipo de comportamento é um comportamento corrupto, moral e ético. E isso deveria ser transmitido através dos veículos de comunicação para educar a população, para a população que não tem muita noção ainda, seja informada que isso não é correto, uma pessoa utilizar um espaço público de uma forma indevida para fazer uma cerimônia religiosa privada. Isso é uma patifaria, mas isso não passa no telejornal. Não passa no telejornal a live infame que o presidente da República faz todas as quintas-feiras. Por que eu e você conseguimos repercutir com nossos recursos extremamente microscópicos diante de uma potência como uma televisão, como a TV Globo, e eles não conseguem fazer isso? Como é que um depoimento de um delegado que foi da linha de frente desse governo, ele faz uma declaração extremamente dura, contundente, clara, absolutamente incontestável? Isso também não é notícia em lugar nenhum, nos grandes jornais. E aí a gente se assusta porque vem pesquisa eleitoral e dá o Bolsonaro com 30%. Claro, 30% da população brasileira que está sendo feita de trouxa, que está sendo desinformada, que não tem direito a ter informação qualificada. Como as pessoas, por exemplo, que frequentam as redes sociais, frequentam espaços como os nossos aqui, para poderem se informar. Então, nós, nessa caminhada que nós temos até outubro, até as eleições, nós temos esse inimigo oculto da população brasileira, que são os grandes veículos de comunicação que não informam essas patifarias para o povo brasileiro. Então, isso redobra a nossa importância enquanto comunicadores e de todas as pessoas que estão assistindo a gente. Claro que você tentar convencer um bolsonarista, né, desses fatos que o Aquiles acabou de mostrar aqui para a gente, é impossível, porque essas pessoas ficaram durante 3 anos e meio sofrendo uma lavagem cerebral e uma falta de contestação dos grandes veículos de comunicação. Então, Bolsonaro vai falando uma série de mentiras, uma série de infâmias, uma série de patifarias, e, na medida que não são contestadas, essas coisas passam como verdadeiras. Eu acho que você pautou para hoje a gente falar de Petrobras também, porque tem mais assunto para falar dessa live do Bolsonaro, né? Então, vou ficar por aqui, devolvo para você. Eu vou falar disso e também da situação, da frase que a Damares disse e que irritou muito, né? Escandalizou o povo Yanomami. Mas eu vou ler aqui a mensagem daqueles que estão mandando mensagem para a gente aqui. Antônio José Vasques diz assim, aqui, José, o Bolsonaro foi aposentado aos 33 anos com esquizofrênico. Logo, o lugar dele é no hospício. Aloysio de Souza Pardinho manda mensagem também. O Jailson Moreira Almeida. O canal Tarô Mestre José manda ajuda para a gente. Obrigado ao Tarô Mestre José, que tem um canal no YouTube. Se vocês puderem ir lá, ajudá-lo também. Ele ajuda muito o nosso canal aqui, independente da religião dele ser diferente da minha, eu respeito muito. O Varci Pereira diz assim, boa tarde, Aquias. Marcele me representa. Eita, mulher porreta. Essa, sim, ela está falando do vídeo que eu postei ontem, da menina que descarregou e falou tudo. Enfim, tem também mensagem aqui de Rodine Vargas. Muito obrigado, Gislaine Machado e Ricardo Félix, que está mandando esse negócio aqui, Pix aqui para nós. Obrigado pela mensagem de vocês. Mas vamos à frase da Damares aí. A Damares disse o seguinte, Damares sob estupro de menina Yanomami. Lamento, acontece todo dia. Esse caso, diz ela, traz a questão do garimpo, mas quero lembrar que os garimpos estão em terras indígenas há mais de 70 anos, de forma irregular, e são muitas as violências. Esse caso dessa menina causou essa repercussão toda, e isso é muito bom, porque a gente ainda vai conversar sobre a violência sexual contra crianças indígenas. A gente não pode ser pautado por um caso. Lamento, mas acontece todo dia, disse a ministra Damares, como se fosse a advogada dos garimpeiros nessa casa. E isso gerou uma revolta muito grande dos Yanomamis, inclusive, que estão indo ao Supremo Tribunal Federal por conta dessas e outras situações. Aqui, o que a gente pode esperar de gente que tem comportamento criminoso? É só isso. É a ética do crime, é a ética da corrupção moral e ética. E, infelizmente, tem muita gente no nosso país ainda que é engabelado por esse tipo de vigarista, né? Porque é o nome que tem que se dar, né?
A gente tem que falar com todas as letras. Vigarista, gente que faz uma coisa e diz outra, né? Uma coisa que faz uma coisa, mas diz outra completamente diferente, que corrompe a realidade, que transmuta as coisas que nós estamos vendo, que transforma uma situação grave numa coisa menos importante ou tenta fazer isso. Enfim, nós estamos lutando contra esse estado de coisas e a gente vai ter muita tarefa porque o Brasil teve uma parcela do nosso povo que foi absolutamente sequestrado mentalmente, psicologicamente, espiritualmente. As pessoas viraram figuras irreconhecíveis, que a gente não consegue mais conversar.